Rapaziada, se já não bastava quinta-feira um grande sofrimento da partida entre Vasco da Gama e Coritiba, amanhã tem mais. Amanhã é dia de Vasco e Santos pelo Campeonato Brasileiro. Abel Braga falou que o torcedor vascaíno não iria mais sofrer a partir de 2023. Porém, pelo que parece, a situação é muito, e muito mesmo, diferente disso. Amanhã, a obrigação dentro de São Januário é conquistar a vitória. Santos vem com 5 desfalques para o Rio de Janeiro. Amanhã o Vasco tem que vencer, tem que conquistar 3 pontos e tem que espantar de vez esse fantasma do rebaixamento. A gente vai falar sobre essa partida, vamos falar também, é claro, sobre a necessidade de reforços. Todos os meus vídeos eu vou pontuar isso aqui. O Vasco tem que contratar na janela de julho. Eu, como torcedor, eu, como a voz de muitos torcedores, inclusive, não vou me cansar em falar. O Vasco precisa contratar. O Vasco, na janela de julho, tem a obrigação de trazer reforços para esse elenco. Se o Vasco hoje tem um problema de propor jogo, de ter a posse de bola, é porque da nossa trinca de meio campo não tem condições de pelo menos 2 ali serem titulares. A gente vai falar sobre isso e além dessas muitas outras informações. Tranquilo, rapaziada? Mas é claro, antes de começar, rapidinho aqui eu faço questão de me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Então, é claro, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Você faz parte aqui agora dessa família. Então se inscreva, né? Para que de fato você venha estar sempre presente aqui nos nossos vídeos. Estamos todos os dias, 3 vezes ao dia. Hoje, que não postamos o Acorda Vascão, mas teremos o Boa Noite Gigante na parte da noite. Então se inscreva, deixe também o seu like para ajudar na divulgação deste vídeo. E ó, aqui embaixo, deixa aí o seu comentário sobre essa carência que hoje temos no elenco do Vasco. Para você, qual deve ser a prioridade em contratação? Um ponta esquerda, um camisa 10, um volante? Coloque a sua opinião aí embaixo. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui esse Fala Gigante falando primeiramente sobre algumas informações importantes para trazer a vocês. A primeira delas se trata de reformas. Reformas tanto ao entorno do CT, quanto também em São Januário. Pois neste sábado, a Prefeitura do Rio de Janeiro inaugurou a obra de urbanização do entorno do CT Moacir Barbosa e também no entorno do CT Castilho, que é o CT do Fluminense. Esse CT faz parte aí dessa urbanização do entorno aí daquela área em Jacarepaguá para facilitar aí, no caso, né, realmente o transporte dos atletas que vão até o CT, dos funcionários e das pessoas que passam por ali. Uma informação realmente muito importante. Vai ter rede de drenagem, vai ter calçadas, vai ter asfalto, vai ter iluminação. Então, informação legal de passar a vocês. O Vasco ainda não tem a certeza, né, se de fato vai fazer aquela grande reforma dentro do CT Moacir Barbosa, porque ainda há algumas dúvidas com relação à compra de um terreno, se o Vasco vai permanecer ali mesmo sendo ao lado da Cidade de Deus. Ficam alguns questionamentos hoje dentro da diretoria do Vasco da Gama, até pelo terreno do CT não ser um terreno do Vasco e sim da Prefeitura. Então o Vasco ainda não iniciou as suas obras internas, mas ao entorno elas já vem acontecendo por parte, inclusive, da própria Prefeitura do Rio de Janeiro. Outra informação importante, ainda se tratando sobre reforma, é do telão de São Januário. Ontem a gente já passou essa imagem aí a vocês, mas eu faço questão de voltar a repassá-las. Está confirmado. Amanhã, na partida entre Vasco e Santos em São Januário, depois de muita reclamação do torcedor, finalmente teremos o novo telão do Caldeirão. Aliás, o velho telão, porém reformado. O Vasco, inclusive, em breve, segundo aí o Juninho, do canal Machão da Gama, terá todo o sistema de som do estádio também trocado. Então teremos esse novo telão, aquela telinha pequena, né, que ficava embaixo do telão, não será mais utilizada e agora, pelo menos, né, teremos o São Januário com telão, que era uma vergonha ter aquele telão gigante apagado e aquela telinha pequena embaixo. Era realmente algo amador, mas enfim, foi trocado, já tinha inclusive passado do tempo dessa troca ser realizada. E agora, né, já que estamos falando sobre telão de São Januário, nada melhor do que falarmos sobre Vasco e Santos em São Januário. Amanhã o Vasco enfrentará a equipe do Santos no nosso Caldeirão. E, gente, a obrigação é a vitória. Vocês não vão ouvir outra coisa da minha boca a partir de hoje até amanhã, a hora da partida, que senão tem que vencer o Santos amanhã em São Januário. O Santos vem com 5 desfalques. A gente não vai nos prolongar muito nesse assunto, porque eu quero falar sobre isso apenas a partir de amanhã, domingo, ou quem sabe até no Boa Noite Gigante de hoje. Mas o Santos vem ao Rio sem o Marcos Leonardo, que é um dos artilheiros da equipe, vem sem o Bauerman, que está aí suspenso por esse esquema de apostas, está sem o Soteldo,
tá sem o Mendonça, o Speed Mendonça, Steven Mendonça, esse grande destaque aí do Santos que vem do Ceará. Então são muitos desfalques importantes. Borja, por exemplo, era o capitão da equipe. O Santos foi muito abalado quando o seu zagueiro e capitão foi pego nesse esquema de aposta. Então o Santos, mesmo vindo de uma vitória boa contra o Bahia por 3-0 em casa, vem abalado, principalmente com desfalques. Então o Vasco tem que vencer o Santos amanhã em São Januário. São Januário até o momento já teve mais de 15 mil ingressos, ou seja, expectativa de casa não lotada, abarrotada, mas cheia para empurrar o Vasco da Gama. E o torcedor vascaíno quer ver uma vitória amanhã em São Januário. Vasco, importante também falar, vem com desfalques. Tanto o Andrei quanto o Marlon Gomes já estão cedidos à Seleção Brasileira Sub-20. Inclusive ontem, na sexta-feira, teve um amistoso entre a Seleção Sub-20 e o Botafogo Sub-23. Seleção Brasileira Sub-20 venceu a equipe do Botafogo pelo placar de 3-0. Marlon Gomes, inclusive, foi o capitão da Seleção Brasileira nessa partida. O Andrei, mesmo já tendo se apresentado ontem, ainda não entrou em campo. O Andrei já está treinando, o Andrei que é o capitão, inclusive, dessa Seleção Brasileira, mas por ter chegado ontem, Ramon Menezes deixou ele de fora, até porque ele na quinta-feira estava atuando contra a equipe do Coritiba lá no Couto Pereira. E exatamente o Barbieri terá o desfalque desses dois atletas, não apenas eles, como também o Raul Seca e o Carabarral, dos jogadores que foram contratados junto ao Santos por empréstimo até o final da temporada. Então o Barbieri vai ter que modificar o time, vai ter que trazer algumas mudanças. A trinca de meio campo que vinha sendo formada por Jair, Rodrigo e Andrei, chegou inclusive contra o Bahia a ser formada por Jair, Andrei e Marlon Gomes, terá que ser toda ela modificada. O Vasco terá esses dois desfalques importantes nesse setor de meio campo. Então a expectativa é que para a vaga do Andrei Santos, quem acabe entrando seja o outro volante, Matias Galarza. E o Vasco faça essa trinca de meio campo com Galarza, com Jair e com Rodrigo. Rodrigo sendo esse primeiro volante, Jair e Galarza tendo mais liberdade para chegar ao setor ofensivo. E aí vocês podem até me perguntar: Lucas, você gostou dessa trinca de meio campo? Eu já respondo a vocês que, sinceramente, nesse momento da temporada do Campeonato Brasileiro, eu estou sem paciência pro Vasco, gente. Sabe aquele momento lá do ano passado em que a gente viu os jogos do Vasco já chegando para sentar na cadeira, no sofá ou nas arquibancadas dos estádios, estressado, já esperando o pior acontecer? Eu tô, infelizmente, nesse momento, depois do que tô vendo das atuações do Vasco no Campeonato Brasileiro. Então não gostei. Tô sem, de fato, papas na língua, né, que fala, né? Estou realmente falando o que penso. E não gostei dessa trinca de meio campo, gente. O Vasco vai jogar contra o Santos em São Januário e vai jogar com 3 volantes. Eu não acho isso legal. Por que não coloca o Alex Teixeira no meio? Coloca o Eric Marques na ponta esquerda, coloca o Peck na ponta direita e Pedro Raul no ataque. Por que não joga com camisa 10? Ou, por que não passa o Peck para ser esse camisa 10, abre o Orediano, coloca o Pedro Raul e o Alex Teixeira? Vamos jogar ofensivamente. O grande problema hoje do Vasco, a gente olha para esse elenco do Vasco e fica nítido. O torcedor que entende de bola, e para mim todo torcedor entende de bola, vê tanto jogo de futebol que sabe, mesmo que pouco, de bola, de futebol, que vai entender o problema hoje desse setor do Vasco, desse setor não, né? Desse elenco do Vasco da Gama. O porquê hoje nós temos um time que não sabe propor jogo, que hoje nós temos um time composto por 3 volantes. O Vasco tem Rodrigo, Jair e Andrei, 3 volantes no meio campo. Aí ficam 3 volantes e um buraco até chegar na linha ofensiva. Não tem essa transição. Essa transição entre meio e ataque, ela não consegue acontecer, porque não é um time compacto, é um time completamente espaçado. E esse espaçamento é dado exatamente por não ter um meia de ligação, sabe? O meia armador, o famoso camisa 10. Então coloca um camisa 10 ali. Aí vai acontecer, sabe o quê? Amanhã contra o Santos, espero que não aconteça. Jair, Rodrigo e Galarza. Quem vai fazer novamente, vai compactar esse meio ataque, vai juntar, vai unir, vai ligar, vai armar. Não tem. Então, novamente, amanhã vai ser esse Deus nos acuda. Vai dar a bola pro Peck, vai dar a bola pro Alex Teixeira e cruza pro Pedro Raul. As jogadas do Vasco são sempre jogadas de lateral. Por que a gente olhava pro Campeonato Carioca e dava muito certo? Porque era um início de temporada. As equipes ainda iam se conhecendo. O Vasco explorava muitas laterais do campo. Ou era com Pumita, ou era com Lucas Piton. Cruzamento, Pedro Raul. A maioria dos gols do Vasco da Gama saem de cabeça. Contra o Palmeiras, os dois saíram de jogadas aéreas. Por quê? Porque o Vasco não tem jogada pelo meio. As jogadas do Vasco são pelas laterais. Por quê? Porque tem o Pumita passando, tem o Piton passando, tem o Peck numa ponta, tem o Alex Teixeira na outra. Só que, meu amigo, chega no meio, não tem. Não tem nenhum tipo de jogada. Exatamente pela falta de um meia armador, de um meia de ligação, de um camisa 10. Então coloca um atleta ali
tem que colocar, mesmo que não seja de origem, tem que colocar um jogador para ser esse entre-linhas, para ser esse meio armador, para ser um atleta que pense no jogo, que pegue a bola e tente resolver os problemas de criação do Vasco. E caso não tenha, ou aliás, já que não tem, o Paulo Brax tem que se mexer. E, de uma maneira mais clara, explícita, ontem os comentaristas da ESPN estavam falando exatamente sobre isso. Esse problema de criação do Vasco e a necessidade da contratação de um camisa 10. Dê uma olhada aí nas palavras. Faltam peças no elenco. Tá muito claro. Esse meia parece ser, para você, pelo menos na sua interpretação, algo mais urgente. Ou talvez uma prioridade nesse mercado. Mais do que um meia, né? Jogadores de meio campo com essa capacidade. O Vasco tem problemas. Tem problemas ali porque não tem. O Barros é volante, marcação. Apenas marcação. Não vai esperar dele uma criação. Entendeu? O cara Barral talvez, mas será que vai vingar? Não conseguiu muita coisa. E essa é uma análise que você faz desde a época do Campeonato Estadual. Desde quando a gente conversou com o Paulo Brax aqui, não é, Eugênio? Não é agora que o campeonato começou e a gente está percebendo que está faltando isso. Mas me parece que, assim, diante dessa dificuldade, a ideia foi essa, porque o Vasco, por exemplo, já no estadual, já optou pelo Alex Teixeira, ao invés do Nenê? Depois de falar dele, do Nenê, que foi embora agora para o Juventude. Que são características diferentes. O Nenê é um jogador que tem mais a capacidade de trabalhar a bola. Então, a concepção do time é uma concepção de transição e velocidade. Para isso, ele está montado já sabendo que não vai ter esse jogador de meio campo. Só que há momentos em que é preciso construir. E o Vasco tem essa dificuldade. Então, volto a repetir. Tem que contratar. E eu volto também a repetir o que eu falei lá no início do vídeo. Vou falar, vou perturbar, vou reclamar. O Vasco precisa de um camisa 10 e tem que contratar um camisa 10. Outro jogador que, na minha opinião, eu acho também que tem que contratar é o primeiro volante. Com todo respeito, gente. Agora eu vou falar que eu preciso falar dele. Rodrigo. E olha só, a culpa não é do Rodrigo, não. A culpa não é do jogador. Sabe por quê? Porque esse processo que está sendo realizado em cima do Rodrigo foi realizado em todos esses últimos anos e queimaram atletas. O Vasco pegava uma posição que não tinha jogador, ia na base e colocava atletas ativos ali. Esse jogador não tinha condições, não tinha preparo psicológico, não tinha preparo profissional para ser o titular do Vasco, jogava mal automaticamente e era completamente queimado. Isso aconteceu em todo esse processo dos últimos anos de transição entre base e profissional. Isso aconteceu com o Andrei Ramos, que hoje está no Coxa. Isso aconteceu com o Bruno Gomes. Isso aconteceu com o Lucas Santos. Isso aconteceu com o Thiago Reis. Isso aconteceu com o Laranjeira. Isso aconteceu com o Lucão no ano passado. Isso, infelizmente, aconteceu com o Riquelme em 2021. Isso aconteceu, olha só, posso ficar a tarde toda aqui falando de nomes. Lembra o Caio Lopes? Isso aconteceu com ele. Sabe por quê? Porque o Vasco não tinha jogadores na posição, ia na base, pegava um talento, pegava uma promessa, uma joia que era considerada, puxava e já jogava no profissional. O jogador, às vezes, nunca tinha atuado no profissional, nunca tinha jogado uma Série A, nunca tinha atuado ou sequer treinado entre os profissionais e já era colocado numa partida, num Vasco São Paulo, num Vasco Flamengo, num Vasco Fluminense. E é impossível o atleta não sentir a pressão. Infelizmente, esse processo está sendo realizado agora, depois de tantos anos, ou aliás, depois de tanto ser falado, né, que a situação ia mudar, que teríamos uma nova realidade. O Rodrigo está passando exatamente por isso. O Rodrigo nunca havia atuado no profissional. O Rodrigo, ano passado, estava atuando na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Rodrigo é um atleta que nunca tinha jogado uma Série A do Campeonato Brasileiro e hoje é o titular do meio-campo do Vasco da Gama. Ano passado, estava na base. Hoje, joga contra Flamengo, Fluminense, Botafogo, numa Série A de Campeonato Brasileiro. E é normal ele não ter essa maturidade ainda para atuar como profissional. A gente não pode cobrar mais do que o Rodrigo pode entregar. O que eu posso cobrar é esse processo errado, falhado, que está voltando a acontecer dentro do Vasco da Gama. E realmente, gente, o Rodrigo não tem condições de hoje ser o titular do Vasco da Gama. Eu estava observando, né, na atuação do Rodrigo nessa última quinta-feira contra o Coritiba. Os jogadores não confiam no Rodrigo. O Rodrigo em diversos momentos aparece sozinho, os atletas não tocam a bola para ele por medo. Porque ele é completamente nervoso com a bola no pé. Infelizmente ele fica com medo de errar um passe, errar ali uma jogada. Os jogadores, sabendo disso, nem sequer tentam tocar a bola para ele. Ele errou uma bola, uma espirrada, que deu uma chance clara de gol para o Coritiba. Ele tentou cabecear, perdeu o tempo da bola, a bola sobrou num contra-ataque, quase foi o gol do Coritiba. Então, um jogador nervoso. E eu falo do Rodrigo, gente, volto a repetir, não para criticar o atleta, porque eu não acho que isso é culpa dele. Ele, como primeiro volante, tem qualidade. Você vê que ele tem um bom desarme, uma boa chegada, um bom mano a mano, uma boa interceptação.
mas não está pronto. Precisa ser preparado, moldado, modificado. E se esse processo vem acontecendo de uma maneira errada, se ele hoje está no titular, a culpa não é dele. A culpa é da diretoria. É do Paulo Brax e do próprio Maurício Barbieri, que não pensa em uma outra maneira de tentar montar esse time do Vasco, que senão com o Rodrigo e time titular. Só quero falar que pra mim não dá. O Rodrigo não pode ser titular desse meio campo do Vasco. Coloca o Jair, o Galardo, joga com 2 volantes, os dois, um equilibrando o outro, e coloca um meia. Vou lutar por isso até o final. Concorda comigo, torcedor? Bom pra trocar uma ideia aí sobre a minha opinião daquilo que vem acontecendo atualmente dentro do nosso clube. A gente fica por aqui, hein? Esse foi o Fala Gigante, segundo vídeo apenas desse sabadão, né? Estaremos de volta aí amanhã não, hoje à noite, com Boa Noite Gigante, e amanhã também, com Acorda Vasco às 7, com pré-jogo do Gigante, ou de repente a gente vai direto pro Fala Gigante, e aí à noite a gente coloca o Boa Noite Gigante. Veremos, para trocar essa ideia com vocês ainda amanhã. Vamos que vamos, fiquem com Deus, como eu sempre falo no canal, saudações vascaínas.